já está chamando aqui a irmã Nana Chara, né, que é uma bênção, já esteve aqui com a gente, foi muito bom. Então nós vamos estar dando aí para ter mais tempo aí para ministrar os nossos corações. Amém? Amém, igreja. A paz do Senhor. Povo livre, povo escolhido de Deus, povo guerreiro, povo vitorioso, amém? Povo mais feliz dessa terra. Diga assim: eu sou o povo mais feliz dessa terra, amém? Isso é uma verdade. Talvez hoje as circunstâncias da sua vida não estejam favoráveis, porque Deus está tratando com você. Mas haverá um tempo onde Deus vai mudar as circunstâncias em teu favor. E você vai poder declarar com propriedade: Deus mudou a minha sorte. E onde havia tristeza, hoje há alegria. E eu sou o povo mais feliz dessa terra. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje é uma noite muito especial. Meu esposo vai estar dando uma palavra para vocês muito tremenda. Para quem não conhece o nosso ministério, quantos aqui não conhecem o nosso ministério? Levante sua mão para que a gente possa se apresentar. Poucas pessoas, amém, glória a Deus. Meu nome é Nana Chara, eu sou esposa do Brinco, já ele vai falar por que do Brinco. Nós somos do Rio de Janeiro, da Igreja Celular Internacional. Nossos pastores que já são o apóstolo José Antônio Lino e pastora Ludmila Ferber. Quantos conhecem a nossa pastora? Uma adoradora do céu na terra. Nós somos diáconos lá na nossa igreja e temos uma novidade para contar para os pastores aqui, uma novidade para contar para a igreja, algo que a gente está debaixo de muito temor e tremor. Dia 16 de dezembro, eu e meu esposo seremos ungidos pastores aspirantes na nossa igreja. Pode aplaudir o Senhor. Só Ele para fazer essa obra, para a glória dEle. Deus está nos moendo mais para sermos mais servos e para termos mais autoridade no reino do Espírito para enfrentar aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer nessa terra, amém? Entendemos que esse título não é para a gente se achar, se vangloriar, é para a gente se humilhar cada vez mais, ser cada vez mais dependente de Deus. Mas é chegado um novo tempo sobre o nosso ministério, onde nós temos ido realmente a lugares para pregar assuntos que ninguém prega, assuntos que muitas vezes são polêmicos, como o dessa noite que você vai ouvir, que nós entendemos que é um chamado específico para o nosso ministério. O Ministério Brinco e Nana Chara prega a santidade, o temor a Deus, a vida com Deus. Você está firmado na rocha. Quantos estiveram no congresso firmados na rocha? Levante sua mão. Glória a Deus, aleluia. E nós entendemos que precisamos falar coisas que muitas vezes não são aquilo que as pessoas querem ouvir. Não é o evangelho do comodismo, é o evangelho que a palavra nos manda pregar, amém? Como está, amor? Já está tudo certo? E eu creio que nessa noite você vai receber de Deus uma informação espiritual, um conhecimento de algo que é necessário. Talvez você fale: mas isso não serve para mim. Mas eu quero te dizer que existem coisas que você pode já ter se convertido, mas Deus vai usar a sua boca para converter outras pessoas, amém? Então que você absorva todo o conhecimento dessa noite sobre esse tema, para que você possa explicar para as pessoas, porque a Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E muitas vezes nós não sabemos o que dizer a respeito de um assunto específico na qual esse mundo tem praticado. Então eu profetizo que nessa noite o Espírito Santo falará com você, trazendo vida, trazendo luz, trazendo revelação, conhecimento da verdade que liberta e te informando daquilo que é necessário para que você possa ser luz para essa geração. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Tudo certo lá? Amém, irmãos? Até que a minha esposa foi bem rapidinha, né? Ela podia ser assim no shopping. Mas Deus está tocando na vida da irmã. Não, estou brincando. Amém, queridos? Quem tem muita fé, levante sua mão, porque Jesus quer te ver nessa noite. Então, se você tem muita fé, dê um sorriso para esse guerreiro, para essa guerreira que está do seu lado, e diga assim para ele: como você está magrinho nessa noite. Amém, irmão? As irmãs gostam de ouvir isso, né, irmãs? Você não está mentindo sobre a vida do seu irmão, amém? Você está profetizando sobre o vale, e não é o vale de ossos secos, amém? Glória a Deus. Quero profetizar na sua vida nessa noite que você vai sair daqui gordo. Diga para a pessoa que está do seu lado: você vai sair daqui nessa noite gordo, viu?
Mas calma, não é na sua carne não, amém? Você vai sair daqui gordo no seu espírito, porque existe um alimento espiritual para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Eu tenho certeza que você vai sair daqui saciado, né, pelo alimento que Deus tem para dar a essa noite, para a minha vida e para a sua vida, amém, querido? A palavra de Deus, ela é completa e atual, e o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento, precisa ser praticado no nosso dia a dia, querido. A palavra de Deus, do Velho Testamento até o Novo Testamento, do comecinho de Gênesis a Apocalipse, é o manual do fabricante, é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, e você precisa crer nisso. Você realmente crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Diga amém. Você acredita em transferência de poder? Quem acredita aqui em transferência de poder? Eu creio em transferência de poder. Então coloque a sua mão direita sobre a sua Bíblia, sobre a sua espada, amém? Sobre o seu iPad que tem a sua Bíblia, sobre o seu telefone. Diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus para a minha vida. Diga: eu creio que há poder nesse livro para a minha vida. Diga: eu posso o que a Bíblia diz, o que eu posso. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz, o que eu tenho. Diga: eu sou o que a Bíblia diz, o que eu sou. Amém? Glória a Deus. Então, se você crê nisso, e se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é o manual do fabricante, eu queria que você abrisse a sua espada nessa noite, no livro de Levítico. Livro de Levítico, capítulo 20, no versículo 7. Antes de começarmos a falar da palavra dessa noite, uma palavra polêmica, porém que vai trazer não só esclarecimento, mas vai trazer entendimento e conhecimento, e mais do que isso, não vai trazer para você a minha verdade, mas a verdade que liberta, amém? Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós conheceremos a verdade através da palavra, do livro do poder, do manual do fabricante, para mim e para a sua vida, amém? Essa palavra não é uma palavra acusadora, pelo contrário, porque se alguém tivesse que se sentir acusado aqui, em primeiro lugar esse alguém seria eu, amém, querido? Eu costumo dizer que eu sou um vaso colorido na mão do Senhor, amém? Mas eu quero te dizer que o Senhor não acusa. O papel de acusador não é de Deus, não é dos pastores, não é do líder, não é do evangelista. O papel de acusador é do diabo, amém, querido? É desse jeito, mas Deus não acusa. Vamos ler aqui então o livro de Levítico, capítulo 20, versículo 7. Quem achou, diga amém. Se você não achou, você pode ir no livro mais procurado da Bíblia, que é o livro do índice. Ali você vai achar Levítico, amém, querido? Olha, Levítico então, capítulo 20, versículo 7, diz assim, ó: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico capítulo 20, no próximo versículo, versículo 8 diz: e guardai os meus estatutos e cumpre-os, eu sou o Senhor que vos santifica. Esse é o livro do Velho Testamento, dizendo que a santidade é um chamado para mim e para você até hoje, amém ou não amém? O que está escrito lá no Velho Testamento, que tem muito jovem, muito homem, muitas mulheres, muitas famílias dizendo: ah, pastor, mas o que é do Velho Testamento não serve para hoje. Eu quero te dizer que isso é uma mentira do inferno. O diabo quer tirar o teu foco, o diabo quer tirar os teus olhos na bênção. Claro, existem versículos lá no Velho Testamento que não são perpétuos. Nós vamos falar sobre isso um pouco nessa noite. Mas este versículo que está lá em Levítico, teologicamente, ele é perpétuo para a minha vida e para a sua vida, porque a santidade é uma característica do crente que está firmado sobre a rocha, amém ou não amém? É desse jeito, está dizendo lá em Levítico, você precisa ser santo, porque o vosso Deus, o meu Deus, o nosso Deus é santo, amém? Agora vamos lá para o Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, aleluia. Na minha Bíblia diz assim, 1 Pedro, no primeiro capítulo, versículo 14: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando você era velha criatura, você era ignorante, agora você é uma nova criatura.
Diga assim para ela: o Espírito Santo mora dentro de você. E ele vai se revelar a você nessa noite. Amém? Continuando no versículo 15, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou. Olha o que diz aqui, ó. Sede vós também santos em toda vossa maneira de... Diga para mim assim: toda maneira. Diga para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, é você todinho. É. Eu e você precisamos nos santificar. Santificar o quê? Todas as maneiras em que nós vivemos nesse mundo. Na maneira que nós nos vestimos, na maneira que nós falamos, na maneira que nós ouvimos e estamos falando alguma coisa, ouvendo alguma coisa. A sua atitude tem que ser uma atitude santa, segundo o Espírito Santo de Deus que habita em você e que habita em mim. Você entende isso? Versículo 16, então, fechando, diz aqui: porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou. Deus chama você para ser um imitador de Jesus. Paulo já dizia: sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo. Eu e você precisamos imitar em toda a maneira de viver a forma que Jesus se mostrou, não somente aqui na terra, mas como Deus. Deus está falando para você: você precisa imitar a minha maneira, você precisa implantar dentro da sua casa, dentro da sua faculdade, dentro do seu colégio, fora e dentro da igreja. Meu irmão, não adianta ser santo só na igreja não, querido. Entra na igreja e a paz do Senhor, oh, aleluia, é muito santo dentro da igreja. Mas quem é você quando você está fora da igreja? Qual é a diferença que você faz fora da igreja? Mas isso é uma outra pregação. Hoje nós vivemos em um mundo mais do que moderno, amém, querido? É um mundo pós-moderno. Eu estava em Brasília pregando, estava com o meu iPad na mão, uma menininha de 1 ano de idade tomou o meu iPad. Tomou, irmãos. Chegou lá, nem me conhecia, pegou o iPad, arrancou da minha mão, ligou o meu iPad. Eu tenho alguns jogos aqui no meu iPad, amém? Eu estou confessando pecado aqui para a igreja, amém? Estou brincando. Tem alguns joguinhos aqui, quando eu não estou fazendo nada, quando eu não estou... E esses joguinhos estão dentro de uma pasta fechada. Essa menina de 1 ano foi lá e abriu a pasta fechada dos jogos. Ao mesmo tempo, quando ela abriu essa pasta, querida, ela escolheu o jogo. E aí tem lá, iniciar, resumo, né? Sair. E ela foi no iniciar. E eu olhando e minha boca foi abrindo, irmãos. E ela começou a jogar o joguinho. É um mundo pós-moderno. Parece que o manual do fabricante já nasceu dentro dessa criançada, querido. Ele já sabe mexer naquilo que às vezes até eu mesmo e você não sabemos mexer. O dedinho já vem, né? Parece que já vem automatizado. O manual do fabricante está ali. E o homem tem criado muitas coisas benéficas à humanidade. Amém ou não amém? Tem muita coisa boa, querido. Imagina antigamente como é que Paulo se locomovia, como é que Jesus pregava sem esse instrumento aqui, o microfone. A palavra diz que Jesus pregava para uma multidão. Ele devia ser, meu irmão, devia ter a voz de rock and roll, velho. Para chegar até, não, devia ser o trovão lá, né? A voz do próprio Deus naquele homem ali, naquele momento, né? Encarnado ali. Algumas dessas criações, como, né, relógios, o telefone é maravilhoso, né? Mais do que o telefone são os seus aplicativos. E uma das invenções que eu mais amo, que o homem fez, foi o carro, o automóvel. O carro, eu sou apaixonado por carro, amém, queridos? Não sei se você gosta de automóvel, mas eu gosto de carro. Mas para que eu e você possamos entender como o carro, ele funciona, existe alguma coisa chamada, né, manual do fabricante. Diga comigo, manual do fabricante. Algumas dessas criações vieram para facilitar o nosso transporte na dimensão em que nós vivemos, por exemplo. O carro é desse jeito. Mas o que tem a ver isso com tatuagem e piercing? Você vai entender em nome de Jesus já já. O carro, ele foi inventado não só para que você tenha um status na sociedade, mas para levar esse seu lindo corpício para lá e para cá. Você chega mais rápido na faculdade, você chega mais rápido no colégio, em casa, você pode viajar, né? Você chega mais rápido na igreja. O carro, ele é uma invenção, uma criação do homem para facilitar o transporte do homem. Apesar que hoje em dia, meu irmão, o trânsito está interrompendo essa facilitação, né, querido? É desse jeito. Outro dia eu fiquei sabendo de uma mulher que parou o carro no meio da estrada, né, irmão? E aí chamou o mecânico e ficou 1 hora para procurar qual o problema do carro.
E aí no final ele perguntou para ela, a senhora botou, tem certeza, a senhora botou gasolina nesse tanque? E ela respondeu para ele, precisa. Eu e você precisamos entender como funciona. Nada contra a mulher, né, no volante, né, irmã? Tem um ditado maligno que diz, né, mulher no volante, perigo constante. Isso é mentira, isso não é verdade. Eu confio nas mulheres dirigindo, quando eu não estou dentro do carro. Não, estou brincando. Eu e você precisamos ler o manual do fabricante para entender como as coisas acontecem e funcionam. Depois que lemos o manual do fabricante, nós temos que praticar o que aprendemos e assim estaremos aptos a manusear e a operar as grandes invenções que o homem fez nesse mundo pós-moderno. Agora, uma invenção que eu gostei muito, que veio para acoplar ao automóvel, ao carro, foi o GPS. O GPS é maravilhoso. Eu vou lá em Boston, né, ando na América toda com o GPS. Não preciso que ninguém vá comigo. O GPS me leva aonde eu quero. O meu GPS é carioca, sabe, irmãos? E é mulher, né? Eu não sei porquê, mas a maioria do GPS, a voz é de mulher, né? E aí, mas o GPS, ele tornou possível que eu e a minha esposa não brigar, né? A gente não briga mais pelo caminho, é o GPS que manda tudo. Meu GPS, ele é meio carioca, né? A mulher fala assim, vira à esquerda aí. Vai toda a vida. Quando você erra, recalculando aí. Imagina se fosse baiano esse GPS, né? Ei, bichinho, você tinha que ter virado à esquerda, tu errou o caminho, vice. Recalculando dá muito trabalho. Bota uma rede aí, descansa aí, não volte não. Se fosse um GPS baiano, né, irmão? Como é que não seria esse negócio? Se fosse o GPS mineiro, né? É logo ali. E nunca chega o negócio do logo ali, né, velho? Na dimensão natural, realmente o carro, ele foi feito para, né, ajudar ao homem a se transportar. Agora, na dimensão espiritual, o seu corpo foi feito para transportar 3 pessoas. O seu espírito, a sua alma e o Espírito Santo de Deus. Existem 3 pessoas dentro daquilo que é o transporte hoje espiritual da alma, do espírito humano e do Espírito Santo, o seu corpo. O seu corpo é o carro do Espírito Santo, querida. Agora eu pergunto o seguinte, o homem, ele dirige o carro, mas quem dirige o homem? O homem dirige o carro com a ajuda do GPS, mas quem dirige o seu corpo? Tem muitas pessoas dentro do reino do Espírito que é guiado pelo GPC, conhece? O GPS é guiado por satélite, o GPC é guiado pelo capeta. Tem muita gente guiada pelo capeta. Eu e você precisamos implantar um GPS dentro do nosso espírito, alma e corpo, que seja o GPS, que é o guiado pelo Espírito Santo. Amém, querido? Vire para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela, quem anda guiando você, meu filho? Deixe que o Espírito Santo comece a recalcular as rotas erradas que eu e você estamos adentrando. Você entende isso? Entramos por várias rotas erradas e não deixamos o Espírito Santo recalcular, porque nós colocamos o seguinte, não, eu posso tudo, eu sei tudo. Não, meu irmão, eu sei o caminho. E muitas vezes nos perdemos. Assim como um carro é utilizado como um meio de transporte na dimensão em que vivemos, esse seu lindo corpite, como eu já falei, é usado para fazer um transporte coletivo de 3 pessoas. Diga para a pessoa que está com o celular, fala assim, fala meu ônibus. Esse transporte de 3 pessoas é a sua alma, o seu espírito e o Espírito Santo de Deus. Assim como o carro, que é uma criação do homem, possui um manual do fabricante, que nos ensina como ele funciona. Querido, você quer saber como o carro, como o seu automóvel, não só o seu automóvel, o seu telefone celular, a sua máquina fotográfica, você quer saber como usufruir da melhor maneira possível, como você extrair toda a tecnologia de alguma coisa que você compra, é só ler o manual do fabricante. Acontece que eu e você temos, na maioria das vezes, preguiça de ler aquele pequeno manual do fabricante, que é um livro, velho. E você resolve não ler, você resolve, meu irmão, sabe o que acontece? Não vou ler não, eu vou experimentar.
e começa a apertar todo tipo de botão, todo tipo, né? E você começa a experimentar. Só que você precisa ler o manual do fabricante. Assim como o carro, que é uma criação do homem, possui o manual do fabricante que nos ensina como ele funciona, existe o manual que ensina como eu e você funcionamos. Deus é o nosso fabricante e a Bíblia é o seu manual. A Bíblia é o manual do fabricante. A palavra de Deus é o manual. Meu irmão, você quer saber como você deve, operar, o que você deve fazer, como você deve funcionar da melhor maneira possível. Tem muita gente perguntando, pastor, não sei o que fazer, está aqui na Bíblia. Pastor, não sei como trabalhar, está aqui na Bíblia. Pastor, ela é a mulher de Deus, ele é o homem de Deus, está aqui na Bíblia. A palavra é o seu manual do fabricante. Mas eu e você temos preguiça, meu irmão, de buscar em Deus a resposta certa. A palavra diz que o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Agora, o que é o manual do fabricante? Agora a gente vai entrar no mistério, amém, irmãos? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa começar agora a ministrar o seu coração, amém? Glória a Deus. O que o manual do fabricante nos diz em relação ao nosso corpo? A esse corpo que nós usamos nessa dimensão, a esse corpo que ele é responsável, por transportar a alma e o espírito humano e o Espírito Santo de Deus. O que o manual fala? Vamos ler o livro de a primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Eu vou correndo aqui. Se você quiser ir anotando as referências ou ir abrindo comigo para a gente poder se adiantar, amém? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, na minha versão, diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17: Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora, que templo é esse? Muita gente confunde templo com lugares. Não, mas ele está se referindo a uma igreja. Você não pode destruir a igreja. Você não pode destruir o templo sagrado. Como que sabemos que o templo do Espírito Santo, que a Bíblia está se referindo, é o nosso próprio corpo? É só continuar a ler a Bíblia, querido. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo, digo, o meu corpo, aí diz assim a palavra, é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Vire para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela, está vendo esse seu narizinho bonitinho aí no seu rosto? Fala assim para ele, esse seu nariz não é seu. Diga, essa sua orelhinha não lhe pertence mais, querido. A sua cabeça não é sua. O seu olho não é seu. A sua boca não é sua. O seu corpo não é seu. Olhe para mim. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. Sabe, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário pagou o preço. E hoje você não pertence a você mesmo. Você não pode mais, se você é um crente, se você é um cristão firmado sobre a rocha, você não pode mais fazer aquilo que o seu nariz bem quiser. Tipo, o nariz é meu, quem manda no meu nariz sou... Não é mais dessa forma. O nariz não é seu e quem manda no meu nariz e no seu nariz é Jesus Cristo. É Jesus. Se você hoje se deu a Ele, se você entendeu o preço que Ele pagou na cruz do Calvário, você tem um valor, você não tem mais preço. Versículo 20 de 1 Coríntios, capítulo 6, ali, continuando, versículo 20. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Diga assim, eu preciso glorificar a Deus, não somente na alma, não somente no espírito, mas enquanto eu estou vivo, eu preciso glorificar a Deus no meu corpo. As pessoas acham que porque o corpo vai voltar para o pó, da onde ele veio, não precisamos nos importar com ele. Mas, querido, você precisa entender que você tem que cuidar daquilo que não é seu, mesmo sabendo que esse corpo não vai para a glória.
Esse corpo ele só serve como um automóvel, um carro nessa dimensão. Você vai usar ele até vir um carro novo, querido. Você vai comprar um carro novo? Não, o carro já foi comprado. Jesus já comprou esse carro para você. Quando esse corpo acabar, quando esse corpo morrer, você vai receber um carro novo para você andar lá na Nova Jerusalém. E olha, eu quero te dizer uma parada, esse carro voa, velho. Eu viajo, meu irmão. Eu fico imaginando, né? A gente tem tantas coisas gostosas que a gente, né, aproveita nesse mundo. É uma picanha. Irmão, vou te falar, eu estou jejuando de carne, né? De trigo. E eu enchi a boca d'água pensando naquela picanha, né, com aquela gordurinha. E isso foi depois do pecado, irmãos. Isso foi o que sobrou depois do pecado. Imagina o que tem no céu. Fica imaginando, Deus, será que vai ter umas árvores com picanha pendurada? Eu não sei o que vai ter, meu irmão. Será que a gente vai voar? Será que a gente vai sentado? Eu não sei como é que vai ser. Eu quero sentar no colo do cheiroso, que é o meu Jesus. Eu quero ficar agarrado com ele. Eu quero voar. Eu quero conhecer o céu. Mas não vai ser nesse corpo, porque o corpo será glorificado. É desse jeito. É um outro carro, é um carro novo. É um upgrade, meu irmão. Porque fostes comprados por bom preço. Por isso glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Imagina quando você puder, em nome de Jesus eu quero profetizar na sua vida, quando você tiver um filho, você já tem indo para a faculdade, e você compra, agora falando um pouco, entrando um pouco na tatuagem do piercing, a gente vai chegar lá, irmãos, preste atenção. Imagina se você compra um carro quando o seu filho completa 18 anos, para ele ir para a faculdade, passou no vestibular, foi para a faculdade, né, e você deu um carro do ano para ele. E no dia seguinte você acorda mais cedo do que ele, a primeira vez, o primeiro dia que seu filho vai acordar, para poder pegar pela primeira vez o carro e ir para a faculdade. E aí você como pai, você é pai, e você, mas eu não tenho filho ainda, só hipoteticamente, pense, seu filho com 18. E você acorda de manhã e pensa, não, vou dar uma lavada nesse carro, vou preparar ele, porque eu quero ver o meu filho saindo para a faculdade pela primeira vez no carro do ano novo. E quando você acorda e vai até a garagem, abre a garagem e fala, agora eu vou lavar o carro, você se depara com um carro todo rabiscado, na lataria com versículos bíblicos. Você vai lá no quarto do seu filho, acorda ele, filho, você não sabe, você viu o que fizeram com o teu carro? Não, papai, vi, fui eu que fiz, o senhor gostou? Eu peguei um prego e risquei a lataria do meu carro todo, com versículos bíblicos, o senhor não gostou? Você acha que Deus iria gostar se você rabiscasse totalmente a lataria do carro que ele anda, que é o seu corpo, mesmo que fosse com versículos bíblicos? Ou você acha que está faltando alguma coisa na sua pele? Imagina a sua criança, o seu filho nasce e você pensa, está faltando alguma coisa nesse garoto, meu irmão? Acho que um dragãozinho, né, no pescoço. Está faltando um negocinho nele. Está faltando, acho que eu vou escrever nele, santidade ao Senhor. Faltou alguma coisa para ele poder reverenciar a Deus, aleluia. Deus fez você perfeito. Esse corpo da maneira que veio vai ter que voltar, querido. Quem está entendendo, diga amém. De 100% das igrejas que eu piso com a Nani, são muitas, praticamente 100% delas, existem jovens tatuados e furados, com aquilo que nós chamamos de body piercing, ou body modification. A maioria dos jovens hoje, dentro da igreja, e não só a juventude, são pessoas de todas as idades. Isso chegou dentro da família, e meu irmão, pode existir até família sem igreja, mas não existe igreja sem família. E a maioria das famílias estão sendo marcadas, estão marcando o corpo de Cristo, porque o corpo não é nosso, o corpo não é seu. Quem está entendendo, diga amém. E a maioria estão tatuados e estão furados. Isso me leva a duas conclusões. Você pode passar, por favor, querido. Isso me leva a duas conclusões. Eu tenho que descer para ler. E é o seguinte: a primeira conclusão é: os pastores e líderes estão perdendo essa guerra por falta de argumento. O que é falta de argumento? É falta de conhecimento. Porque quando você conhece, você tem argumento. E quando a juventude chega para os pastores ou para os padres e fala, não, eu quero pintar o meu corpo, eu quero fazer uma tatuagem. E aí fala, não faz não, que é pecado. Mas é pecado por quê?
Nós perdemos mais de 70% nos anos 70, nos anos 80. Nós perdemos a nossa juventude por falta de argumento, porque a juventude pode até ouvir um não, mas ela tem que saber o porquê. Ela tem que saber qual é o motivo. A segunda conclusão é que faltam conhecimentos naturais e espirituais sobre o assunto, tanto dos pais e principalmente dos filhos. O problema é que as pessoas acham que esse assunto não é espiritual. Meu irmão, o que eu estou apanhando na internet, você não tem noção. Vai falar de outra coisa, isso não tem nada a ver. Os evangélicos estão misturando política, tatuagem, piercing. Isso não tem nada a ver com Deus. Antes de me colocar em relação a esse assunto, se sou contra ou a favor, eu preciso ministrar algo aqui chamado exercendo a cruz. Queridos, o que é exercer a cruz? Exercer a cruz é quando você identifica algo em você. O que é isso? Uma vontade, algo que você gosta. E você descobre com o decorrer da sua caminhada com Jesus, que isso que você gosta, que isso que você tem vontade, Jesus não gosta. A vontade não é dele, é só sua. Irmão, tem muito crente vivendo assim dentro da igreja e tendo essa peleja. Isso é uma guerra dentro de mim, dentro de você. Estamos diante do reino, mas queremos ainda coisas do mundo. Isso é normal, meu irmão. Mas exercer a cruz é você identificar algo em você que Deus não gosta. Exercer a cruz é isso, é você abrir mão da sua própria vontade pela vontade de Deus. Abrir mão do seu próprio gosto pelo gosto de Deus. Quando você identifica que isso não é de Deus, você abre mão, e isso é exercer a cruz. Jesus nos deu um exemplo clássico e claro a respeito de exercermos a cruz. Pode passar, por favor. Esse versículo, se eu não me engano, está lá em Mateus. Olha o que vem escrito nele, ó. Mateus capítulo 26, versículo 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu. O que Jesus estava fazendo aí, querido? Estava exercendo a cruz. Você acha que ele queria ser crucificado? Não. Ele estava dizendo: se possível, Deus, Pai meu, afasta de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Desse jeito. Tem muita coisa que você quer beber, como cálice, ou se afastar como cálice, porém você não pergunta se isso está ou não agradando a Deus, e eu também sou assim. Estou pregando para mim nessa noite, em primeiro lugar, amém? Costumo dizer que o ouvido mais próximo da pregação é o ouvido do pregador, amém, irmãos? Então o cajado é primeiro na minha cabecinha. Então Deus fala comigo nessa palavra a todo momento que eu prego isso, Deus está falando: meu filho, não é a tua vontade, é a minha. Porém, a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é melhor do que a nossa. Nem que isso não pareça num primeiro momento. Quando eu me converti, eu pensei: está tranquilo. Eu tenho de 100% do meu corpo, 75% dele é tatuado. De 100% dessas tatuagens, 50% delas foram feitas para homenagear entidades do candomblé, da umbanda e do queto. Quando eu me converti, eu pensei: está tranquilo, eu vou tirar, eu vou raspar, eu vou cobrir com tatuagens bíblicas, gospel. E quando eu comecei a pensar dessa forma, Deus começou a falar comigo: meu filho, você vai estudar, em primeiro lugar, a história natural da tatuagem e do piercing, para depois eu te mostrar qual é a história espiritual, qual é o principado e a potestade que estão sobre essas práticas. Eu falei: mas como que eu, estudando na história natural, vou chegar na espiritual? E Deus falou para mim, o Espírito Santo disse ao meu coração: tudo que acontece na terra, em primeiro lugar, acontece no espiritual. Porque quando nós ligamos na terra, nós ligamos no céu. Quando nós desligamos na terra, nós desligamos no céu. Aqui é um espelho do que já aconteceu há muito tempo no reino espiritual, querido. Então, quando você estuda algo, aprofundadamente no seu natural, automaticamente você chega no seu espírito. É desse jeito. Nessa época, eu já tinha o rosto todo furado de piercing. Nós chamamos de body modification, modificação corporal através de marcas e tatuagens.
E Deus fala isso comigo e eu comecei a estudar a história natural. Pode passar o telão, por favor. E eu quero compartilhar rapidamente com você um pouco dessa história natural, para que você possa entender a história espiritual. No Oriente, na China e no Japão, a tatuagem estava vinculada às divindades configuradas nos seus símbolos. Isso quer dizer o quê? Agora que eu vi que tem uma televisão aqui para eu ler, estou descendo e subindo, vou te falar, ainda bem que o Espírito Santo mora dentro de mim, né, irmão? Sem o Espírito Santo eu ia vegetar, eu ia ficar indo lá e voltando até amanhã. Então diz assim, ó, a conotação espiritual impregnada no uso das tatuagens é real. Mas será que o problema está realmente no desenho que escolhemos para tatuar? Vamos ver, vamos entender isso aqui. No Oriente, China e Japão, a tatuagem estava vinculada às divindades configuradas nos símbolos. Os líbios tatuavam-se para a deusa Neite, os egípcios para Antárgites e na Síria para vários tipos de deuses diferentes. Logo podemos constatar que na antiguidade a tatuagem associava-se ao culto de deuses estranhos e era praticada durante ritos dedicados por feiticeiros. O sangue que brotava das feridas, o qual segundo criam, levava consigo os espíritos malignos, dá a ideia de consagração. A tatuagem foi criada pelos gentios e para cultuar demônios. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Diga para a pessoa que está do seu lado: não seja participante do banquete de Satanás, meu irmão. No ano de 2160 a.C. e 1994 a.C., múmias de mulheres egípcias, como a famosa Amunet, possuem traços e inscrições na região do abdômen. No livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 7, diz: então lhes disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. 509 a.C. a 27 a.C., os imperadores romanos determinam que, para não serem confundidos com súditos mais bem afortunados, prisioneiros e escravos sejam tatuados. 1600 depois de Cristo, com o fim das guerras feudais no Japão, os serviços dos samurais tornam-se desnecessários. Surge então a famosa Yakuza, a máfia japonesa, e com ela as tatuagens tornam obrigatórias para os seus membros. 1759 depois de Cristo, em expedição à Polinésia, o navegador inglês James Cook nota a tradição local de marcar o corpo com tinta na língua local chamada tatao. 1931 a 36 depois de Cristo, a bordo do HMS, Charles Darwin registra que a maioria dos povos do planeta conheciam ou utilizavam algum tipo de tatuagem em seus corpos. 1891 depois de Cristo, o americano Samuel patenteia a máquina de tatuar. Trata-se de uma adaptação de uma invenção de Thomas Edison. 1942 depois de Cristo, durante a Segunda Guerra, os nazistas tatuavam um número no corpo dos judeus para identificá-los como prisioneiros nos campos de concentração. Aqui só um parêntese: se Hitler iria matar os judeus de qualquer maneira, por que tatuá-los? Isso é uma nítida marca territorial. É como se o diabo estivesse dizendo da seguinte forma, com essas tatuagens: um para mim, menos um para Deus. Mais um para mim, menos um para Deus. 1959 depois de Cristo, chega ao Brasil o dinamarquês Knud, o primeiro tatuador profissional a tatuar por aqui. Em 61, década de 60, depois de um surto de hepatite B, a Secretaria de Saúde de Nova York proíbe a realização de novas tatuagens na cidade. Eu e você precisamos ter uma conduta de acordo com o reino de Deus e não de acordo com o mundo em que vivemos. Vivemos nesse mundo, mas não fazemos mais parte desse mundo. Diga assim: eu não faço mais parte desse mundo.
Então você e eu, você precisa ter uma conduta, ser um exemplo nessa conduta em Cristo Jesus. O Senhor Jesus não parou para definir como devem ser algumas coisas em relação ao tipo de conduta que devemos ter. Ele simplesmente nos deu um testemunho de vida em suas próprias decisões e forma de conduta diante dos acontecimentos da sua vida. Algumas brechas que na realidade, para a grande maioria não tem nada a ver, e é o grande gancho para nos levar ao erro. É muito comum encontrarmos no meio da igreja profundos enganos no que se diz respeito a usos e costumes. Esquecemos que foi nos dado o Espírito Santo e assim podemos literalmente discernir o que agrada e o que não agrada a Deus. Apenas isto é o suficiente para sabermos agir segundo a vontade do Senhor. E é comum o segundo discurso: ah, pastor, a Bíblia não condena. Ou assim, esse versículo não serve para os dias de hoje. Ou mais, vivemos no tempo da graça. Eu quero dizer à igreja nessa noite, em nome de Jesus, que a graça não lhe dá o direito de ferir o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você. Acredito que os que pensam dessa maneira estão destituídos do Espírito Santo, que além de edificar a nossa vida, nos capacita a ouvir a voz do Senhor, que ilumina o caminho pelo qual devemos andar. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1 diz, Provérbios 16, 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que devemos nos atentar e abrir os nossos olhos espirituais é que a prática da tatuagem surgiu para cultuar e levantar altares através do derramamento de sangue a deuses estranhos. Não fomos chamados para esse tipo de prática e nem para termos uma aparência demoníaca que foge completamente daquilo que lemos na palavra de Deus a nosso respeito e a respeito do nosso corpo. A moda quer fazer com que você se adeque aos padrões desse mundo caído, dizendo que você só será aceito se for parecido com os padrões da estética atual. A moda geralmente coloca o corpo em evidência. O diabo quer manchar, quer tatuar aquilo que Deus criou. Fomos chamados para sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo e seus imitadores e discípulos. Primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 1, Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E eu pergunto hoje para você, pode passar a próxima foto aí. A quem será que estamos querendo imitar? Aonde a juventude da igreja quer chegar? Será que essa é realmente a semelhança do nosso Pai Celestial? Será que essa é a semelhança do Deus vivo, mesmo que seja uma tatuagem gospel? Eu quero falar rapidamente agora sobre o aspecto espiritual. Quando Deus falou para mim, vai estudar história natural, eu falei, tá bom, mas e aí, já estudei, já sei tudo, me preparei durante 8 anos, qual é a sua revelação para mim? E ele disse, o problema da tatuagem e do piercing. O problema da tatuagem, meu filho, não está no desenho, e sim no sangue derramado. Como assim, Deus? E ele colocou para mim bem claro, toda tatuagem, independente dela ser gospel ou secular, secular ou gospel, ao fazer a tatuagem, ao fazê-la, ela sangra, você sabe disso. E esse sangue, Deus falava para mim, é derramado no altar de um demônio chamado Moloque. Um demônio, né, conhecido no manual do fabricante. E ele falava sobre o piercing. Cada lugarzinho que você coloca, cada local no seu corpo, cada chácara do seu corpo que você fura com um piercing, é destinado a cultuar deuses estranhos da Índia, que são mais de 6 milhões. Falei, tá bom, Deus. Que revelação, Senhor. Mas como que eu vou falar isso para a igreja? Como que eu vou escrever um livro? Porque uma revelação sem um respaldo teológico, meu irmão, vira doutrina. Uma revelação sem um link, uma ponte com a palavra de Deus, vira um dogma, vira algo que, sabe, Deus falou comigo, então, minha amada, tudo bem, mas isso é para você. E eu pedi, Senhor, por favor, me dá o link, me dá a ponte, me dá o respaldo teológico sobre essa revelação. Qual revelação? Toda tatuagem sangra,
Não é, o desenho não é o problema. Você pode escrever santidade ao Senhor. Quando sangra essa tatuagem, esse sangue vai para o altar de Moloque. Para você entender melhor do que eu estou falando, precisamos entender quem é esse demônio chamado Moloque. Pode passar a próxima figura, por favor. No livro de Levítico, capítulo 20, versículo 2. Levítico 20, capítulo 20, versículo 2 diz: também dirás aos filhos de Israel. Aos filhos de onde, irmãos? De Israel. Não está falando com ímpio, não está falando com gente que não conhece Deus, está falando com os filhos de Deus, filhos de Israel. Diga assim, está falando contigo, meu irmão. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Versículo 3. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Levítico capítulo 20, versículo 4. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque, e o não matar, versículo 5, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Moloque era o deus dos amonitas. Seu nome no hebraico significa rei. Também era conhecido por Malca e Milcom. Os amonitas descenderam de Ló, sobrinho de Abraão, através de seu filho Ban-Ami. Os amonitas se dedicaram de tal maneira ao seu deus Moloque, que seus sacerdotes eram mais nobres que seus príncipes. Você pode ler isso lá em Jeremias, capítulo 49, versículo 3. A adoração a Moloque era feita através de sacrifícios humanos, e na sua grande maioria, sacrifícios de pessoas jovens. Seus adoradores deveriam dar a sua semente para serem queimadas no fogo, e assim derramando o sangue no altar de Moloque. Moloque, como você pode ver, era um deus com uma aparência de meio homem, meio boi, todo esculpido de bronze. Possui na altura do seu ventre uma fornalha, onde eram lançadas vivas as crianças, os jovens ofertados a ele. Seus sacerdotes o aqueciam de tal modo que se tornava avermelhado, trazendo assim a atenção de seus adoradores. Agora, querido, por que Moloque se alimenta então? O que tem a ver o sangue da tatuagem com esse sangue derramado na antiguidade? Olhe para mim em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Alguém aqui já alimentou um cachorro, um vira-lata? Quem já alimentou um vira-lata aqui? Você que tem casa, amém? Catuca essa pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: acorda, meu filho, em nome de Jesus. Sacode ele e fala assim: essa palavra é para você. Não deixa que o diabo deixe você dormir na cadeira. Diga assim: acorda da cadeira, meu irmão. Quando você alimenta um vira-lata que passa na rua, você, por exemplo, né? Eu já fiz isso, alimentar um cachorro que passa perto de casa. Ele vai voltar no dia seguinte, sim ou não? Vai voltar, sabe por quê? Porque ele sabe que ali tem comida. Uma vez alimentado, meu irmão, parece que tem alguma coisa, né, no focinho do cachorro. Não, ali tem comida, eu vou voltar no dia seguinte para ver se rola alguma coisa. Agora, alguém aqui já tentou alimentar um cachorro com ração, sendo que ele foi acostumado com filé mignon? Você acha que ele vai comer ração, querido? Nunca na vida dele. Ele vai rejeitar a ração. Sabe por quê? Porque pessoas acostumaram aquele cachorro a comer o quê? Filé mignon. Então ele só vai querer voltar a comer filé mignon. Moloque foi acostumado pelo povo de Deus a se alimentar de sangue da juventude dos filhos do Senhor. O próprio povo, querido, o próprio povo de Israel, a própria igreja acostumou a Moloque a se alimentar do sangue de sua juventude. A história de Moloque era desse jeito. Não era ímpio não, querido. Era o povo de Israel que estava completamente perdido. Pegava da sua semente, da sua juventude, os seus primogênitos e queimavam a Moloque. E o sangue derramado sangue de quê, querido? Sangue dos filhos de Israel.
era queimado e esse sangue era derramado no altar de Moloque. E Moloque foi acostumado, igual um cachorro vira-lata, a se alimentar de sangue de crente. Diga, Moloque se alimenta de sangue de crente, meu irmão. Como é que Moloque então, com essa fome que ele tem nos dias de hoje, nesse mundo pós-moderno, ele vai se alimentar novamente do mesmo sangue, mas ele quer sangue novo, meu irmão, mas o mesmo sangue novo no sentido de tenra idade, ele quer a juventude, ele quer novamente aquele gostinho do sangue que só os jovens da igreja, os filhos de Israel, podem dar para ele. Sabe quando você vai naquela churrascaria maravilhosa, no dia seguinte você volta lá, e você não volta sozinho, querido, você vai levar a sua família, você vai levar os seus amigos, porque o que é bom você indica. Moloque volta nos tempos de hoje, querendo se alimentar ferozmente do mesmo sangue que o próprio povo de Israel acostumou a ele se alimentar. Só que hoje, meu querido, se você matar o seu filho no altar de Moloque, você vai ser preso, com certeza, porque assassinato é crime. E aonde que Moloque encontrou uma ponte, uma brecha, para que ele possa voltar a se alimentar do sangue da juventude da igreja? Diga, sangue derramado da tatuagem. Diga, misericórdia. A nossa juventude está dentro da igreja, marcando o seu corpo, sangrando o seu corpo, para um Deus estranho, nem sabe disso. Eu tenho escutado na internet, você é maluco, você é doido, você não tem que pregar isso, eu vou pregar isso até morrer, ou até Jesus voltar, meu irmão. E vou dizer para você, que tatuagem não é de Deus, que qualquer tatuagem que você possa colocar no templo do Espírito Santo, esse sangue é derramado no altar desse demônio chamado Moloque. Peraí, brinco, mas como é que é isso? Você é contra? Sou, mas você gosta? Gosta. Como é que é isso? Você é contra e você gosta? Isso é exercer a cruz. Eu gosto da arte, eu gosto do negócio, meu irmão, mas eu descobri que Deus não gosta. Então, se eu sei que Deus não gosta, eu abro mão e eu não quero para mim. Eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Sabe qual é a verdadeira liberdade, meus irmãos? A verdadeira liberdade não é você fazer o que você quer. A verdadeira liberdade é você dizer não para tudo aquilo que te faz mal, para tudo aquilo que não é a vontade de Deus para a vida da igreja. Mas não, isso aí não tem nada a ver. O que estamos presenciando nesses últimos séculos é a ascensão do império do anticristo e uma imensa preparação para que quando ele se manifeste, o mundo o adore como Deus, porque é isso que ele quer. Para que isso ocorra, toda a nossa consciência deverá ser remodelada, toda a nossa cultura e crença deturpada com a alta crítica e a perda da fé. A pior coisa que tem é quando o crente começa a ter autocrítica, meu irmão. Estou dizendo que você tem que ser um cara, sabe? Você precisa estudar, você precisa se aprofundar na palavra, mas quando você começa a ter autocrítica sobre a palavra, tome cuidado. Porque a sua autocrítica pode te levar a caminhos de morte. Isto, meus irmãos, já vem acontecendo. Pecado não é mais pecado, mas sim uma questão de escolha e não uma questão moral. Pois segundo a mídia, todas as escolhas devem ser respeitadas. Todos os caminhos levam a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, o caminho é um só. A verdade é uma só. O mundo pós-moderno está entrando em uma era de liberalismo nunca antes vista na história da humanidade. Nem Sodoma e Gomorra, querido. Sodoma e Gomorra é Disneylândia, perto do que a gente vive hoje. Onde as regras não mais existem e o homem tem o direito de se expressar livremente. Segundo os movimentos ocultistas, esta é a era de Aquário, ou luciferiana, onde o homem descobrirá a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira origem, ou seja, que ele é um Deus, podendo se igualar ao próprio Deus Altíssimo. Satanás está tentando realizar no homem o seu mais ardente desejo do passado. O que vemos hoje é aquilo que Deus criou, a sua imagem e semelhança, se tornar a cada dia bem diferente dele. Pode passar a próxima imagem. Vai, glória! Próxima imagem. Está indo não, varão? E glória!
Faz o seguinte, apaga, ele fecha e abre de novo em nome de Jesus. O que o diabo quer é que realmente não nos pareçamos com Deus. Ele quer fazer com que o povo de Israel se esqueça de Jesus. E isso a cada dia mais vem acontecendo na nossa sociedade. Quando o Natal chega, o nosso foco está no Papai Noel. Meu irmão, pai só tem um, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O Natal é para que eu e você possamos lembrar que um filho se nos deu. Ele nasceu na época, né? Aliás, a gente nem sabe qual foi a época realmente, mas o Natal é para que eu e você possamos lembrar da face de Deus e daquilo que Ele fez por mim e por você. Na Páscoa é o coelhinho da Páscoa. E o ovo de Páscoa de chocolate. Meu irmão, coelho nem põe ovo. Sabe quem põe ovo? Cobra põe ovo. Serpente põe ovo. Agora coelho, eu nunca vi coelho botando ovo, meu irmão. Se tem algum, se você já viu isso, meu irmão, em nome de Jesus, fotografe e me mostra. Ainda mais de chocolate. O mesmo coelhinho da Páscoa que vem todos os anos, é o mesmo coelho que vem todo mês na capa da Playboy. Cuidado com o coelho. Esse coelho, meu irmão, por dentro, isso é uma fantasia. Isso é uma cobra vestida de coelho. E você precisa entender isso. Que Satanás está tentando fazer com que você esqueça da imagem do Senhor. Está tentando fazer com que você esqueça que Deus é Deus sobre a nossa vida. É isso que ele está tentando fazer. Aleluia. Hoje, as tatuagens estão em destaque. Quanto mais iradas, mais atraem o público jovem. A mídia e a influência satânica têm feito o crente marcar o corpo de Cristo e derramar o seu sangue no altar de Moloque. Esse mesmo demônio que reinou bem no meio dos crentes há muito tempo atrás, hoje voltou a se alimentar do sangue derramado novamente pelo próprio povo de Deus. Há um grande projeto arquitetado pelos satanistas em andamento nesse momento. Este projeto atinge várias áreas como política, social, econômica e espiritual. Em todas as formas de cultura e comunicação estabelecida hoje, Satanás está intimamente mergulhado. E como diz em João 5,19, o mundo jaz no maligno. O principal problema no que se refere à operação do erro e à ação de Moloque hoje é o fato de que nesse mundo pós-moderno, esse demônio está sendo cultuado pelo povo de Deus, da mesma forma que era na antiguidade. Um povo completamente cego, que sacrificava a sua própria semente, os seus filhos, buscando seus próprios interesses, buscando a felicidade a preço de sangue. Eu e você precisamos entender que a vontade de Deus em nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Você precisa entender que o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, que Ele habita dentro de você. Antes de você, realizar alguma coisa, ou tentar alguma coisa no seu próprio corpo, querido, em nome de Jesus, pergunte se Deus se agrada disso. Assim como Jesus disse: Deus, se possível, afaste de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Nós não fazemos esse tipo de oração, temos medo. É uma oração de risco, meu irmão. Porque se você orar, não tem como. Se você orar, Deus vai falar com você. Não precisa o pastor falar, o brinco, não. Deus vai falar com você. Quando somos usados por Deus, a glória é dele. Porém, quando conseguimos enxergar as artimanhas de Satanás e dizermos não para o pecado, aí então é mérito nosso. Você entende isso? Quando você é usado, a glória é de Deus. Não importa. Tem muita gente sendo usada, irmãos. Escute isso. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. Tem muita gente sendo usada aí no Brasil inteiro, fora do Brasil. Mas na hora do tete a tete, na hora que chegar aquele momento que Jesus virá buscar a sua noiva, querido, tem muita gente que vai dizer: não, fui muito usado. Jesus, estou aqui, sou assim contigo. Expulsei demônio, curei enfermo, já preguei para 8.000, para 10.000. Aonde eu sento? Qual é a minha cadeira? E ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, em função da sua iniquidade. Irmão, em nome de Jesus, que eu e você não escutemos essa frase do Senhor no dia do juízo final. Que o Senhor, que você
seja livrado pela misericórdia de Deus na sua vida. Quando somos usados por Deus, a glória é dele. Porém, quando conseguimos enxergar as artimanhas de Satanás e dizermos não para o pecado, aí é mérito nosso. Deus olha para você e fala: você foi aprovado. Você não é aprovado por aquilo que você prega. Você não é aprovado por aquilo que você é em cima do púlpito. Você é aprovado quando você consegue dizer não para o pecado. Você é aprovado quando você consegue viver em santidade. Você é aprovado quando você consegue, praticar aquilo que você está lendo na Bíblia. A palavra diz ali em Mateus capítulo 24, versículo 7, querido: o homem que ouve a palavra e não pratica, esse será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Mas se você ouve e pratica, você está edificado sobre a rocha. Diga: eu preciso edificar a minha vida sobre a rocha. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui são seus netos amanhã. Fala assim: está amarrado em nome de Jesus. Mas escute isso que eu vou te falar. A semente multiplica segundo a sua espécie. Meu irmão, isso é muito sério. Hoje a igreja tem uma juventude com um piercingzinho no nariz e uma pequena tatuagem atrás do pescoço. Mas a semente, ela multiplica. Diga para a pessoa que está do seu lado: a semente multiplica. Olhe para mim. Aquilo que você é hoje é aquilo que você vai multiplicar amanhã dentro da igreja. Em Gênesis fala que a semente multiplica segundo a sua espécie. Que tipo de semente você é hoje? Que tipo de semente o seu filho é hoje? Cuidado, para que aquela pequena tatuagem, aquele pequeno piercingzinho, amanhã não se multiplique e acabe nisso aí. Amanhã isso vai ser normal, em cima do púlpito, o cara tocando a guitarra, igual esse malandro aí, velho. Diga assim: depende de nós. Diga para a pessoa que está do seu lado: depende de você. Se você e eu pararmos de termos aquele velho discurso: ah, pastor, não tem nada a ver. Se você ensinar realmente os seus filhos que isso é uma prática maligna, e dizer o porquê que é, e começar a estudar, começar a ler a respeito do assunto, você vai ter argumento. Não argumento humano, mas argumento divino. Não argumento teológico, que é importante também, mas um argumento santo, para que seu filho olhe para você e fale: não, esse negócio vem de Deus. Se eu fosse tirar para dançar, eu acho que eu tiraria o predador, velho. O problema desse rapaz aí é você ficar do lado dele se ele dá um espirro, né? Esse alargador do narizinho dele tem 15 milímetros. Para tirar uma melequinha já fica mais fácil. Aonde será que a igreja vai chegar? O piercing vem sendo praticado por mais de 5.000 anos e sempre foi usado como uma expressão pessoal e espiritual. Era usado também como uma distinção de realeza. E nos dias de hoje como moda. Diga: moda. Tudo começou nas primeiras tribos e clãs das mais antigas raças humanas. Nas tribos da América do Sul, na África, na Indonésia, nas castas religiosas da Índia, pelos faraós do Egito e pelos soldados de Roma. Mais tarde se espalhou pela classe média e a aristocracia do século XVIII. Porém, foi esquecida na Europa no século XX. Em 1970, voltou a crescer entre os gurus da moda de Londres e os artistas do underground, as bandas de rock and roll. Em 1990, finalmente, atingiu a atenção de todo o planeta, fechando um elo entre o primitivo e o moderno. Existe uma longa história sobre o body piercing em rituais espirituais. Um deles eu quero atentá-los rapidamente, que é o hinduísmo. Provavelmente uma das religiões mais antigas praticadas até hoje. Também possui os adornos, que são os piercings corporais, como um tipo de significado. Desde posição social até o estado matrimonial e espiritual de uma pessoa. Um dos mais importantes festivais hindus dedica-se imensamente ao piercing, na celebração do nascimento de Muruga. Quem aqui conhece um demônio chamado Muruga? Ninguém, eu sei disso.
querido, eu vou à igreja de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, 20 pessoas. Quando eu pergunto, quem é Moruga? Ninguém sabe. Moruga é o demônio que é homenageado pelos piercings. E ninguém sabe disso. Escute isso, já estou terminando. Moruga é o mais novo dos filhos de Shiva. E esse deus é cultuado em um festival chamado Thaipusam. Quem aqui conhece Thaipusam? Ninguém. Escute isso. Thaipusam, que acontece uma vez por ano, como o Natal e o Carnaval e outros, lá na Índia. Qual o significado desse festival chamado Thaipusam? Thaipusam quer dizer estrela no ponto mais alto. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 42. Atos 7, 42. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu. Como está escrito no livro dos profetas: ó povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício durante 40 anos no deserto. Vocês carregaram a barraca do deus Moloque e também a imagem da estrela de Rafã, o deus de vocês. Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso, vou mandar vocês para além da Babilônia. Vamos conhecer então um pouco de Thaipusam. Pode passar. Pode passar mais um. Thaipusam é um festival que acontece todos os anos na Índia. Você agora vai familiarizar o nome com a foto. São esses gurus espirituais que mutilam a própria carne com ferramentas enormes, furando de ponta a ponta extremidades do próprio corpo. Quem aqui agora pode dizer que já viu Thaipusam alguma vez na sua vida? Muitas pessoas, né? Você pode ver no olho dessa amada que vai se converter em nome de Jesus, se ainda não morreu, ela não está no seu estado normal, ela está completamente endemoniada. E um sacerdote de Thaipusam furando a sua bochecha de ponta a ponta com uma ferramenta que ela é feita de ácido cirúrgico. Sabe o que o diabo fez, irmãos? Ele pegou todas essas ferramentas que são usadas para homenagear Moruga, diminuiu o tamanho delas e colocou o nome de piercing. E hoje, essas ferramentas estão nos corpos do povo de Israel, estão nos corpos dos nossos filhos. Pode passar mais uma, por favor. Mais Thaipusam. Pessoas que furam os seus corpos, homenageando um demônio chamado Moruga. O nascimento de Moruga, o filho mais novo de Shiva. Pode passar, por favor. Esse aí resolveu fazer num piercing só, furar o corpo dele inteiro. Todos os chakras você possa imaginar. Isso aí é Thaipusam. Agora fique bem atento à imagem na sequência. Pode passar. Vamos lá. Esse rapaz que você está vendo aí, todo pintado, ele está sendo iniciado em Thaipusam a Moruga. Existe um sacerdote na frente dele, furando a sua língua, e o sangue dessa língua derramada está sendo para homenagear Moruga. A foto ao lado é de uma menina nos tempos de hoje, fazendo o seu primeiro piercing lingual. Será que tem alguma coisa a ver uma foto com a outra? Diga para a pessoa que está do seu lado: isso aí não tem nada a ver. Pode passar, por favor. Eu quero terminar lendo com vocês no livro de Levítico. Quero que você abra agora a sua Bíblia para terminarmos em nome de Jesus. O livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. Essa aqui é a grande polêmica do momento. Sabe, irmãos? Isso aqui é onde eu estou mais apanhando no Brasil inteiro, porque eu creio que no mesmo livro da Bíblia existem versículos perpétuos e versículos que não são perpétuos. O que é isso, teologicamente falando? Existem versículos bíblicos que são voltados para um povo, para uma igreja daquela época. E no mesmo livro podem haver versículos bíblicos que são perpétuos até hoje. Nós lemos um versículo bíblico que é perpétuo aqui em Levítico, que é: sede santos porque eu sou. Isso é um versículo perpétuo, sim ou não? Você precisa ser santo até hoje, sim ou não? Você precisa ser santo até Jesus voltar, sim ou não? Isso é um versículo perpétuo, sim ou não, igreja?
Amém, nós concordamos com isso. No mesmo livro tem um outro versículo que diz o seguinte: não cortarás o vosso cabelo arredondadamente, não apararás a ponta da vossa barba. Está escrito lá, no mesmo livro. É um versículo perpétuo? Eu creio que não. É um versículo voltado para um povo, para uma igreja. É um versículo temporário. No mesmo livro, existem versículos perpétuos e versículos temporários, ou temporais. O livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, para mim, é um versículo perpétuo. E eu e você precisamos cumpri-lo até Jesus voltar. E diz assim: pelos mortos, não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. A NVI, que é hoje, na minha opinião, a tradução mais próxima do original da palavra, diz assim: não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem o que, igreja? Nem tatuagem em si mesmos, eu sou o Senhor. Mas por que essa palavra é tatuagem? Eu vou te dizer. Porque lá em Levítico 19, 28, o primeiro que nós lemos ali, onde está falando depois da vírgula, nem fareis marca. Essa palavra marca no original vem do verbo de serete. E serete quer dizer colocar desenhos em seus corpos que não saem. Desenhos perpétuos. A palavra mais próxima de alguma coisa que você possa desenhar em você que não sai nos tempos de hoje é tatu. Então colocaram o nome tatuagem aqui na NVI. Ah não, mas está dizendo que é só pelos mortos. Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos. Aí tem uma vírgula aí. E está dizendo, nem tatuagem em si. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não pode marcar o seu corpo. Tem muita gente que diz que não tem nada a ver. E eu tenho colocado na internet, tenho falado nas igrejas. Se você acha que não tem nada a ver, levanta da sua cadeira agora e rasga a minha Bíblia. Rasga o Velho Testamento. E as pessoas dizem, mas ele é muito violento. Mas eu quero te dizer que a palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Esforço, meu irmão. Violência no reino espiritual. Pode passar a próxima, por favor. Se você quer ter um conhecimento maior sobre o assunto, eu aconselho a você a ler sobre o assunto. E hoje eu e minha esposa estamos aqui como ministério. Tem muita gente dizendo, você está pregando isso para ganhar dinheiro. Ai, Jesus. Eu quero que você realmente tenha um conhecimento sobre esse assunto, porque essas práticas, e Deus já falou comigo, vão levar mais da metade da igreja diretamente para o inferno. Pessoas que não têm o conhecimento daquilo que estão colocando no próprio corpo, no próprio templo do Espírito Santo. Então eu peço para você, que você possa ter uma leitura de edificação. Não é uma leitura de acusação, mas que você possa refletir sobre o assunto. E não é porque o brinco pregou, não é porque o pastor falou, mas é porque através de uma leitura, o Espírito Santo começou a falar com você, assim como ele falou comigo a respeito dessas práticas, amém? Nós estaremos ali no final com o livro Tatuagem Piercing é de Deus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Eu sei que essa, amados, é uma palavra pesada, né? Eu sinto o peso, né? No reino espiritual eu sinto o peso dessa palavra. Tem muita gente que fala, mas essa palavra aí não está edificando muito o corpo. A questão é que a juventude de hoje está entrando de cabeça na prática da tatuagem do piercing. Principalmente no Brasil. Principalmente. Muito mais do que na América, mas muito mais. Em função da moda, em função do corpo. Eu quero te dizer que cada lugarzinho que você coloca, cada local que você escolhe para um piercing no seu corpo, no nariz, na orelha, no umbigo. Eu não estou falando de brinco, é outra coisa, estou falando de piercing. Você sabe por que piercing ele é feito de material cirúrgico e o brinco não? O brinco você pode usar um brinco de ouro, um brinco de prata, né, um brinco de, sei lá, de bijuteria. Mas vai botar um piercing de bijuteria. O piercing de material cirúrgico já inflama normalmente. Você tem que cuidar, né, muito para que aquilo não arranque a sua orelha fora.
Porque existe algo no seu corpo que não é comum. O corpo detecta imediatamente algo que não faz parte dele e ele tenta expulsar. E o material cirúrgico faz com que o corpo aguente na marra. Vai inflamar, mas vai aguentar na marra até desinflamar. E o material cirúrgico é para que isso seja possível. E muitas pessoas perdem, porque isso não é divulgado. Mas eu já vi pessoas sem orelha, sem a parte do nariz, com a língua completamente. Existe um processo no piercing lingual, que a língua inflama de tal maneira, que a inflamação cobre o piercing, e o piercing fica dentro da língua, fica interno. E a pessoa tem que fazer uma cirurgia de abrir a língua no meio, para tirar a joia. Quem vai convencer você? É o Espírito Santo de Deus. Quem vai falar com você? Não sou eu, querido. Esse assunto é muito polêmico, porque mexe, sabe com o quê? Com uma das coisas que Satanás gosta mais de mexer. Sabe o que é? Diga comigo: vaidade. Aparência. Para que a amada quer um piercing no umbigo? Não, quero botar um piercing no umbigo, ninguém vai ver, só o meu namorado. Qual é a motivação do seu coração? Será que você sabia que cada ponto que você coloca um piercing no seu corpo é um demônio diferenciado da Índia? Você já perguntou isso para Deus? Você já procurou pelo menos ler sobre o assunto? Existem dois tipos de pessoas hoje aqui. Na verdade, 3. Existem pessoas que vão achar que essa pregação foi uma balela. Esse negócio que esse cara está falando aí não tem nada a ver. Meu irmão, a salvação é individual. E cada um anda na luz que tem. É o Espírito Santo quem vai falar com você. Existem pessoas que são convencidas nessa palavra na hora. E Deus tem me dado algo, porque eu falei: Deus, eu vou pregar sobre isso. E quando eu falar alguma coisa, as pessoas vão ficar olhando para mim, nada vai acontecer. Na última palavra que eu dei numa igreja, mais de 100 pessoas vieram à frente. Mais de 100. Porque essa palavra tem atingido o corpo de Cristo. Eu quero fazer hoje, quero te dar uma chance. Eu não sei como é que você comeu essa comida, né? Esse alimento espiritual. Mas eu quero chamar à frente 2 grupos nessa noite. Primeiro grupo: se você tem alguma tatuagem em você, qualquer uma, pode ser uma estrelinha no seu pé, ou algum piercing no seu corpo, e você está pensando assim: olha, tudo que esse cara falou, o Espírito Santo falou comigo, é verdade, eu fui convencido pelo Espírito. E você está pensando: tudo bem, mas e agora, o que eu faço? Existe uma oração. Sabe por quê, querido? Não há nada na presença de Jesus. Todo o sangue que você derramou no altar de Moloque é quebrado pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Não há maldição que não possa ser quebrada em nome de Jesus e pelo sangue dele. Ele é poderoso. Então o primeiro grupo que eu quero chamar à frente, para a gente poder terminar, eu quero orar por você. Se você tem alguma tatuagem no seu corpo, se você tem algum piercing no seu corpo, você pensa: não, Jesus falou comigo, brinco, Deus falou comigo através dessa palavra. Se você quiser até tirar o piercing, puder tirar e entregar no altar do Senhor, eu quero chamar você à frente. Você não precisa tirar o piercing se você não quiser agora, pode tirar depois. Você é quem sabe como é que vai ser esse negócio na sua vida. Mas vem aqui no meu lado esquerdo, no meu lado direito, no seu lado esquerdo. Vem para cá, quem tem alguma coisa no corpo, alguma tatuagem, algum piercing, e o Espírito Santo falou com você nessa noite. Não foi o brinco, não foi o pastor, foi o Espírito Santo de Deus falando com você, dizendo que quer te usar mais, dizendo que quer tocar na sua vida nessa noite e quebrar maldições que você fez na sua ignorância. Mas hoje é um tempo de cura, e é um tempo de libertação, é noite de cura e de libertação. Conforme o Espírito Santo for falar com você. Existem pessoas que estão agora pensando: será que eu vou, será que eu não vou? Mas eu não sei. Meu irmão, se tem alguma coisa dentro de você dizendo: vai lá, não sou eu. É o Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho vergonha. Querido, quem tem que ter mais vergonha aqui sou eu. Olha para mim que você vai ver. Deus é fiel. Desse lado aqui, eu quero chamar agora uma outra galera.
são aqueles que não têm nada no corpo. Eu não tenho uma tatuagem, eu não tenho piercing, mas eu sou doido para fazer. Pode levantar e vir aqui, querido. Eu sei que tem muita gente. Pode vir, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Se você gosta do negócio, mas você entendeu que Jesus não está nesse negócio, eu vou orar pela sua vida para o Espírito Santo falar contigo, velho. Deus, não sinta vergonha. Que é Ele quem vai falar. Em frente. É. Ô, glória, Deus está aqui. Se você tem vontade, vem para esse lado. Se você tem alguma coisa no seu corpo, vem para esse lado aqui. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Você que está apaixonado por Jesus, desesperado de amor. Isso é morrer. Eu estou disposto a morrer Morrer para as minhas vontades, pelas tuas vontades, Deus. E construir Construirei no cume do monte um altar. Você vai construir um altar para Jesus hoje. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Levante suas mãos, diga a Ele, abro mão. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Diga, estou apaixonado. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego primeiro esses teus filhos que marcaram os vossos corpos, se tatuaram, modificaram o templo do Espírito Santo em tempo de ignorância. Mas Deus, aqui estão os teus filhos, não convencidos pelo homem, mas estão aqui constrangidos pelo teu Espírito Santo de Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. E agora, Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame o teu sangue sobre a vida deles, quebrando toda a maldição feita a Moloque e a Moruga um dia, através dos corpos e dos sangues que foram derramados. Deus, em nome de Jesus, que haja uma quebra agora em nome de Jesus, uma quebra de maldição agora em nome de Jesus, e que teu Espírito venha lavar, Senhor, venha remir, venha levantar agora como um altar, Deus, em nome de Jesus, através do teu sangue, e que nenhuma maldição possa encontrar, Deus, brecha na vida de cada homem, de cada mulher que veio à frente, Deus, dizer: existe uma vontade dentro de mim, mas eu abro mão da minha vontade para fazer a tua vontade. Existe algo dentro de mim que às vezes não posso controlar, mas eu quero dizer que a minha mente está cativa à sua obediência a Cristo Jesus. E nós quebramos essa maldição no altar de Moloque e dizemos que nessa noite um novo altar foi construído na presença de Jesus. Aqui estão os teus filhos, Deus, que ainda não profanaram o templo, porém existe na mente de cada um deles a vontade. Sua palavra diz que aquele que somente pensa em adulterar, esse já pecou. Então o pecado começa no pensamento, o pecado começa na vontade. Deus, estamos aqui porque queremos edificar o nosso templo a Ti, Deus. Oh Deus, crucificar a nossa carne, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, não é o homem, não é o pastor, Deus, é o Senhor, é o teu Espírito.
O Senhor faz moradia em cada homem, em cada mulher aqui presente, Deus. Vem falando com cada um deles, que tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não vem de ti, toda vontade da natureza adâmica, caia por terra agora em nome de Jesus. Que haja manifestação do teu poder, Deus. Que essa juventude não seja marcada por um simples desenho, mas seja marcada pela presença do teu Espírito Santo, Deus. Que eles sejam levantados como atalaia, Deus, no meio de uma juventude perdida, no meio de uma juventude corrompida, Deus. Deus, em nome de Jesus, que eles não venham se importar, Deus, em nome de Jesus, com o corpo, Senhor, com a beleza, com a moda. Não que eles não venham se arrumar, Deus, não é isso, mas Deus, em nome de Jesus, que haja manifestação do teu poder, Deus, do teu poder, Deus. A quem tenho eu no céu além de ti? Cante isso para ele. E não há na terra quem diga estou. Você pode se assentando. Estou apaixonado. Mas eu quero que você vá adorando e louvando ao Senhor. Desesperado de amor. Desesperado de amor. E eu estou disposto. Eu estou disposto a morrer por ti. Viver para as minhas vontades. E construirei no cume do monte um altar. Levante suas mãos e diga: e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. O sacrifício. Levante suas mãos para ele e diga: abro mão dos meus sonhos. Os sonhos dele são melhores que os nossos. Os planos dele são melhores do que o nosso. Por ti eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas. Estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Eu estou, Senhor, estou apaixonado. E o que fazer? Pra onde ir? O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Oh, o que fazer? Diga pra onde ir? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras. Diga estou apaixonado. Estou apaixonado. Fique com os seus olhos na presença de Deus fechados, só por mais alguns segundos. Esse é um tempo onde o Espírito Santo está aqui. E não há nada mais precioso nessa vida do que a presença dEle. É a presença dEle que nos confronta, que nos melhora, que nos molda, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nós te entregamos essa noite, Senhor, nas tuas mãos. Tudo que foi ministrado, tudo que foi liberado, tudo que foi desligado na terra para que seja desligado nos céus. Um novo tempo sobre a vida daqueles que se renderam. E te pedimos em nome de Jesus, Pai, que tudo que foi liberado nessa noite não se perca, mas que produza frutos. Que possamos ser uma geração que seja a diferença, que marque a vida de outras pessoas com a santidade, com a vida de Deus. Que no decorrer dessa semana e desse mês, o Senhor continue esclarecendo na vida dos teus filhos a verdade que liberta, para que não sejamos reféns do nosso querer, reféns das nossas vontades, mas refém da tua vida, refém
da tua presença. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Então dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Antes de passar para o pastor Costa Júnior, eu só vou dar um recado rápido. Nós vamos estar ali atrás, como o Brinco falou, com o nosso material. E eu queria falar rapidamente sobre esse material. O Brinco falou para vocês do livro. Acabamos de lançar esse livro que o Brinco demorou 8 anos estudando, trabalhando, gerando, debaixo de muito temor e tremor. Como ele falou, se nós quiséssemos enriquecer com isso aqui, ele tinha lançado no primeiro ano de convertido. Nós entendemos e temos muito peso sobre aquilo que o Deus tem falado, que é algo muito sério. Essa leitura vai estar ali atrás. O livro custa R$ 25,90 na nossa loja virtual. Nós vamos fazer a R$ 20 para facilitar. E nós queremos realmente que você use isso como ferramenta para trazer luz para pessoas que não conhecem. Tem muitos crentes fazendo tatuagem gospel. Tem muitos crentes escrevendo santidade ao Senhor, tatuando versículos bíblicos, achando que não há problema nenhum, que o problema está no que você escreve. Aqui a pessoa vai ter total esclarecimento desse sangue que é derramado, que é um altar, uma consagração, um pacto. Nós estaremos ali atrás com esse livro. Trouxemos também um CD que não tínhamos da outra vez disponível. Chegou pra gente mais. O Brinco teve uma banda de rock, pop rock, há um tempo atrás, chamada Odre. Essa banda gravou um CD e nós temos alguns últimos CDs ali, acho que uma caixa que nós trouxemos. Tem participação do David Kinlan, participação da Nívia Soares, participação do Pregador Lu, do Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos, e participação minha. Esse CD custa R$15, vai estar ali atrás. Vou falar rapidamente sobre o meu testemunho. Quantos aqui não estiveram no Firmados na Rocha e não conhecem meu testemunho? Levante sua mão para que eu possa te ver. Algumas pessoas. Esse testemunho custa R$20, fala sobre cura interior, cura da alma. Pessoas que foram feridas com rejeição, com complexos de infância. Pessoas que não se amam, não se acham bonitas, não se aceitam. Consequentemente, nem conseguem se imaginar casando. Mas pessoas que têm sonhos assim como eu, amém? O Senhor me curou de toda rejeição na minha alma. O Senhor me sarou e me fez um instrumento de cura na área que eu fui mais machucada. Eu quero te dizer que a área mais ferida da sua vida será a área mais forte que Deus vai te usar. Se você se permitir ser tratado por Deus, você será uma bomba no inferno e um restaurador de sonhos nessa geração, amém? Esse DVD fala sobre isso, custa R$20. DVD do testemunho do Brinco, conta a história da conversão dele. Para quem não sabe, Brinco serviu ao candomblé, a Umbanda. Ele tinha pactos com todas as entidades. Ele tocava atabaque no terreiro de Macumba. Ainda tinha um relacionamento com uma mulher que estava sendo preparada para ser mãe de santo. Ele era completamente envolvido com essas entidades. E quando ele me conheceu, Deus me usou para falar de Jesus para ele. E ele se converteu radicalmente ao Senhor. De repente você tem um amigo muito louco no mundo, que é totalmente envolvido com coisas pesadas. E você pensa, esse nunca vai se converter. Eu quero te dizer que se houve jeito para o Brinco, há jeito para qualquer um. Amém? Pense nessa pessoa muito doida no mundo, ela vai ser um muito louco por Jesus se você presentear com um DVD desse. Por que precisa presentear com um DVD desse? Porque talvez essa pessoa hoje não venha até a igreja, mas você pode levar a igreja até essa pessoa. Dê de presente para uma pessoa muito louca no mundo e fala, assista no seu quarto sozinho. E fica orando, que Deus vai falar com essa pessoa, ele vai se converter assistindo essa palavra, amém? Você crê nisso? Eu creio que Deus levanta ferramentas para a gente ganhar vidas para Jesus. Vou falar rapidamente dessas palavras que custam R$10. É tudo DVD de pregação para você ver em casa, tá? Assistir. Brinco prega a palavra do Congresso Firmados na Rocha. Ele prega uma palavra também chamando Tirando a Capa do Orgulho, que fala do estrago que o orgulho faz na vida de uma pessoa. Ele prega o tema Quebrando as Maldições. Ele prega uma palavra chamada Louvor e Adoração, que fala qual é a diferença entre louvor e adoração. São duas coisas distintas. Ele prega um tema chamado Santo de Casa Faz Milagre. Diga assim, eu sou um santo. E na minha casa eu farei muitos milagres em nome de Jesus. Amém? Eu prego uma palavra do Congresso Firmados na Rocha, que está gravada em DVD, chamada Buscando Ser Aprovado por Deus. É uma palavra muito forte. Também prego Entre a Loucura e a Sabedoria. O mundo diz que a gente é louco, né? Porque a gente está perdendo a vida, está deixando de curtir. Mas eu quero te dizer que a porta estreita é que leva para a salvação. E a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, amém? Essa palavra fala sobre isso. Também tem uma palavra chamada O Temor do Senhor,
uma palavra que eu ministro também chamada misericórdia, que fala que daqueles que abusam da misericórdia de Deus. Sabe aquele povo que está sempre pensando assim, amanhã eu me converto, Deus me entende esse meu pecadinho, depois eu me acerto com Deus. Eu quero te dizer que a palavra fala claramente que de Deus não se zomba. Nós não podemos abusar da misericórdia de Deus. Uma hora Ele vai ter que nos consertar e que seja a tempo, amém? Que Deus possa fazer isso na sua vida e na minha vida antes dele voltar. Também tem uma palavra do Firmados na Rocha 2, chamada mortos para o pecado. Diga assim, eu preciso morrer para o pecado. Amém? Glória a Deus. Amados, todo o nosso material é um kit com 2 testemunhos, 10 palavras, um livro e um CD. Se você fosse pagar o preço desse kit, sairia, se não me engano, uns R$180. Eu já até perdi a conta, porque a gente está fazendo um livro mais barato, mas com certeza uns R$170, R$180. Nós vamos fazer esse kit completo, com 14 itens, a R$130, para que você possa adquirir. E você vai ganhar de presente o livro, um testemunho e ainda por cima uma palavra. Amém? Você vai ganhar quase 30% do kit de presente, para que você possa investir nesse material para abençoar a sua vida, para que você ganhe vidas para Jesus e, consequentemente, abençoar o nosso ministério que vive da obra e para a obra. Nós trouxemos aquela maquininha de débito e crédito para você passar o cartão. Eu quero comprar o kit todo, mas eu não tenho dinheiro agora. Fala com o Brinco que você pode parcelar ali no cartão de crédito. Mas eu quero que você entenda algo. Esse material foi algo que Deus levantou também para que você pudesse semear no nosso ministério. Se você não sabe, o Ministério Brinco e Nanachara não cobra para pregar. Nós hoje temos um entendimento que se de graça nós recebemos, de graça nós damos. Por isso nós não somos mais artistas, nós somos servos do Senhor, amém? Não tem como a gente ser artista gospel. Eu não posso chegar para o pastor e falar, olha, eu só prego na tua igreja por 10 mil reais. Misericórdia. A nossa visão é completamente contrária a esse tipo de posicionamento. Nós vivemos da obra e para a obra. Mas como vocês vivem? Nós vivemos de oferta. Daquilo que Deus tocar o coração do anjo da igreja, do pastor. Esse material também é uma forma que Deus levantou para nos abençoar. Então saiba você que se você comprar, você está semeando num solo missionário, amém? Quero agradecer a Deus mais uma vez por estarmos aqui nessa igreja que nós amamos e declarar sobre a sua vida que você seja cada vez mais um homem e uma mulher apaixonado por Jesus, firmado sobre a rocha, amém? Dê um forte aplauso ao Senhor, porque Ele é digno do teu aplauso, Ele é digno do nosso louvor, aleluia!